Na eleição mais emocionante da história do país, Dilma Rousseff, do PT, foi reeleita presidente da República com aproximadamente 3 milhões de votos a mais que Aécio Neves, do PSDB. É a quarta vitória seguida do PT, a mais apertada. Para fazer uma análise geral das eleições de 2014, eu converso com o coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas, professor Robson Sávio. Robson Sávio, bem-vindo. Obrigado, Renata. Em outubro deste ano, o Brasil viveu uma das eleições disputadíssimas, que mobilizou a todos. Como que você analisa essa eleição em especial? Realmente foi uma eleição diferente dos outros pleitos que nós tivemos anteriormente. Por uma série de questões que aconteceram durante a disputa, principalmente se nós analisarmos a disputa presidencial, mas também com uma série de modificações e arranjos e rearranjos que aconteceram nos estados, nas eleições para governador, para deputado, mas principalmente na eleição majoritária federal, na disputa pela presidência, nós tivemos uma série de questões ao longo do processo, aliás, eu diria antes mesmo do processo eleitoral. Quais questões? Eu acho que, por exemplo, uma questão muito importante tem a ver com aquelas manifestações que aconteceram para a Copa das Confederações, no ano de 2013. Eu acho que ali começou a se configurar no cenário, digamos assim, das disputas, grupos políticos que interferiram bastante nas manifestações e nós, analistas, olhamos, digamos assim, com uma certa simplicidade sobre o fenômeno das manifestações, das chamadas jornadas de junho, simplesmente achando que era muito importante o povo estar presente na rua, reivindicando direitos, mas depois a gente conseguiu perceber que no bojo daquelas manifestações, apesar da presença de alguns movimentos populares e sociais, muitos temas eram temas muito conservadores, retrógrados, e eu acho que essa configuração, digamos assim, de um grupo de direita mais coeso, mais articulado, ele começa a se configurar nas jornadas de junho. Eu quero dizer que isso é legítimo, É importante que na democracia as opiniões, as ideias, os pontos de vista, eles sejam claros. É importante você ter uma situação em uma oposição, é importante que a oposição ela tenha clareza no seu plano de governo. Essas manifestações, elas foram pouco usadas nas campanhas políticas, nas campanhas eleitorais, mas veja bem, na mídia. Tem dois elementos das manifestações que eles tiveram, digamos assim, o tempo todo presentes, de forma direta ou indireta. Por exemplo, a temática da mudança, Aquela ideia de que o povo pedia mudança. Inclusive, todos os candidatos usaram digamos assim, essa estratégia de mudança. Então, este é um dado. Agora, a outra questão, e aí nós analistas, que temos que nos debruçar mais sobre isso, é discutir que tipo de mudanças foram pautadas. Por exemplo, hoje nós conseguimos observar que muitas mudanças pautadas nas manifestações do tipo é bem-vinda a volta da ditadura, queremos políticas públicas do padrão FIFA, e isso, obviamente, é um desejo altamente liberal, quer dizer, se para mim a coisa é boa, para o restante tanto faz. Hospitais padrão FIFA. Padrão, como se, na verdade, simplesmente o equipamento bom, ele pudesse oferecer saúde de boa qualidade, sem levar em consideração, por exemplo, os dilemas de todas as políticas públicas que necessitam de recursos. Então, nós começamos depois a observar que por trás, digamos assim, de algumas pautas, principalmente aquelas que foram muito reverberadas pela grande mídia, tinham também interesses de mudanças que nem sempre são mudanças progressistas, mudanças, inclusive, que podem significar algum tipo de retrocesso. Então, eu acho que a campanha ela começou naquele momento. E essa eleição ainda teve essa tragédia, com a morte do candidato Eduardo Campos. Todos nós fomos surpreendidos mesmo com a queda daquele jatinho. E como que esse acidente impactou as eleições? Olha, esse acidente ele teve teve uma série de impactos. Ninguém esperava. Primeiro, a imprevisibilidade de uma situação. Isso gerou uma comoção nacional num primeiro momento muito grande, e obviamente, quando acontece esse tipo de acidente num contexto de disputa eleitoral,
Inclusive aparecem aquelas teses meio catastróficas de que alguém teria mandado matar, de que a CIA estava por trás dessa situação. Quer dizer, isso começa a contaminar o debate eleitoral com uma série, digamos assim, de questões que no imaginário pode ter algum tipo de repercussão. Os olhares voltados para Marina Silva. Exatamente, é o que acontece, Aparece a Marina Silva, o Eduardo Campos não conseguiu no início da campanha se apresentar como uma alternativa, uma chamada terceira via da polarização PT e PSDB, mas a Marina Silva sim. Ela tinha um background, já uma quantidade de votos muito grande de quando ela disputou a eleição de 2010, digamos assim, e isso daí já deu para ela uma condição muito boa na disputa e, de alguma forma, também ela encarnou aquele desejo de mudança das manifestações. Então, é importante dizer que Marina Silva, em 2 semanas, ela tem uma subida estratosférica. E, na verdade, de novo, tumultua o processo eleitoral, porque ninguém podia imaginar, por exemplo, que ela ultrapassasse o candidato do PSDB, o senador Aécio Neves. Mas, justamente no momento de uma subida muito forte, os 2 candidatos que disputavam anteriormente, PT e PSDB, Aécio Neves e Dilma Rousseff, começaram uma estratégia de desconstrução, digamos assim, dessa possível terceira via, o que redundou de fato numa queda acentuada dela às vésperas já do segundo turno. Então, veja bem, é uma eleição que ela teve uma série de características totalmente imprevisíveis e que mexe muito, não somente com os atores políticos, com os partidos, com os candidatos, mas com o imaginário, com os eleitores. Como que foi a atuação do NESP nesse período? Olha, nós trabalhamos em várias frentes. Núcleo de Estudos Sociopolíticos. O NESP, o Vicariato da Ação Social e Política e outras instituições que trabalham com a formação política na Arquidiocese, nós trabalhamos em várias frentes. Juntamente com a CNBB, com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nós tivemos a produção de dois tipos de, digamos assim, subsídios formativos. Uma cartilha sobre as eleições, que foi distribuída em todo o Brasil para que os eleitores pudessem refletir um pouco sobre o processo eleitoral, escolher bem candidatos, trabalhar na perspectiva do monitoramento dos eleitos, que para nós é fundamental, e também a produção de uma série de vídeos educativos que foram exibidos em televisões, redes sociais e que a CNBB distribuiu para todo o Brasil. Além dessa parceria com a CNBB trabalhando no nível nacional, aqui no âmbito da Arquidiocese de Belo Horizonte, nós tivemos várias atividades de formação, acompanhamento dos grupos de fé e política, promoção de debates, reuniões, encontros, participação para discutir um pouco o perfil de candidatos e outras tantas demandas. Muito nesse trabalho de conscientização da comunidade. De trabalhar um pouco a formação política, responder muito demandas dos veículos de comunicação, que nessa época também querem um pouco a participação. Então foram, assim, 3 meses bastante intensos que nós esperamos tenham tido alguma efetividade. E qual o impacto das eleições, professor, para o estado de Minas, que tem agora um novo governo? Depois de 12 anos do governo do PSDB, nós temos agora um novo governador do PT. É claro que também é uma outra grande surpresa, Eu me lembro que 3 meses antes das eleições, o senador Aécio Neves, ele dizia que o PSDB, o candidato do PSDB, teria uma vantagem de 3 milhões de votos em Minas Gerais. Ele não somente não teve essa vantagem, como perdeu no primeiro turno, E isso, é claro, mostra que o eleitor mineiro fez algum tipo de avaliação sobre esses 12 anos do PSDB à frente do governo de Minas. E mais do que isso, a principal liderança do partido, o senador Aécio Neves, que era candidato, perdeu no primeiro e no segundo turno para a presidenta Dilma Rousseff. Então, no caso de Minas Gerais, nós temos, eu acho, nós não podemos dizer que é um eleitorado petista, porque inclusive o senador eleito foi o ex-governador Anastasia, que é do PSDB, mas há realmente uma mudança, digamos assim, de posicionamento do eleitor, no sentido de avaliar o governo anterior e aí, nesse caso, optar por uma mudança. Quais os principais desafios agora que a nossa presidente Dilma vai enfrentar? E o cenário atual da política brasileira, na sua visão? São muitos, Primeiro, uma eleição muito apertada, uma eleição que ela foi muito disputada, de forma muito aguerrida, baseada em estratégias de campanha que, ao invés da apresentação de propostas dos candidatos, o grande foco do marketing eleitoral foi a destruição, a desconstrução do adversário.
o que inclusive diminui um pouco a possibilidade do cidadão em efetuar escolhas, porque ele só vê o que um está falando do outro e não as propostas. Mas, para além disso, nós temos alguns indicadores ruins. Por exemplo, um Congresso muito mais conservador. Nós temos hoje um Congresso que ele está mais fatiado, com mais partidos nanicos e com um perfil de políticos eleitos conservadores, mesmo os jovens que foram eleitos e novos são filhos de ex-políticos, portanto, mantêm oligarquias políticas. Isso dificulta, né? Novas propostas, aprovação de pauta. Exato, porque hoje, dentro do modelo que nós temos, que nós chamamos de presidencialismo de coalizão, o presidente tem que ter uma grande coalizão no Congresso para conseguir aprovar os projetos. E se não tiver essa grande coalizão, ele não consegue aprovar tais projetos. E como você formar uma grande coalizão com uma fragmentação tão grande? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, o principal partido de apoio ao PT, que é o PMDB, dando sinais muito claros de uma certa autonomia, de uma independência. Por exemplo, a primeira votação feita depois do segundo turno, liderada pelo atual presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, que foi candidato a governador no Rio Grande do Norte e perdeu, derrubou aquele decreto de participação popular feito pelo governo da presidenta Dilma, mostrando claramente que o PMDB está sinalizando uma certa independência, e uma independência que preocupa, porque vai ser um partido que é coligado ao governo e vai trabalhar contra o governo. Como que vai ser formada essa coalizão governista? E sem contar que nós temos hoje uma oposição aparentemente mais coesa, com a representação um pouco maior na Câmara e no Senado, e isso, obviamente, é mais uma questão que vai demandar articulações do governo. Sem contar questões pessoais, por exemplo, da presidenta, que não tem um perfil político de muita negociação, que os partidos reclamam da centralização que ela tem na gestão do governo, a dificuldade que ela tem de negociar com o Congresso. Tudo isso são dificultadores. Temos ainda uma questão, de pautas aí muito preocupantes, terceiro turno, pedido de impeachment, que aparece de vez em quando. Então, o cenário para o segundo mandato da presidenta é um cenário, no momento, bastante nebuloso. Muito obrigada pela entrevista. O Horizonte Notícia Entrevista fica por aqui. Até o próximo programa.